Então, boa tarde a todos. Nosso próximo palestrante, professor José Barbosa Gomes, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor José vai falar para nós sobre a entropia polinomial para aplicações do intervalo e intervalo de monotonicidade. Professor José, você terá 20 mais 10 minutos, 20 minutos para palestra, 10 minutos para perguntas. E peço desculpas se chegar para 20 minutos, provavelmente vou interromper para avisá-lo. Por favor. Obrigado pelo convite para apresentar esta palestra. Vou falar um pouco sobre a entropia polinomial para aplicações do intervalo, pensando nessa relação com os intervalos de monotonicidade dessa aplicação do intervalo. Quer dizer, intervalos em que a aplicação é monótona, para nós aqui, estritamente monótona. A relação. É um trabalho em conjunto com o professor Mário Jorge, da UFMG, e recentemente publicado, agora em 2021, na revista Qualitative Theory of Dynamical Systems. Bom, recentemente, um pouco recente, né, tem se voltado a atenção, destinado a atenção para os casos em que a entropia topológica de um sistema é igual a zero e procurar distinguir a complexidade das órbitas desse sistema nesse caso. Já que a entropia topológica é zero, considere dois sistemas que a entropia topológica é zero, mas como distinguir a complexidade desses dois sistemas? E a entropia polinomial, realmente ela distingue em alguns casos. Daí o interesse na entropia polinomial e também em alguns outros tipos de entropia com essa função, ultimamente. Bom, para a definição, vamos primeiro relembrar a definição de entropia topológica, né? E depois fazer a definição com a entropia polinomial comparando. Um espaço métrico compacto qualquer, uma aplicação contínua nesse espaço métrico, a gente diz que um conjunto é n-epsilon separado quando você tem quaisquer dois pontos distintos deste conjunto e o pedaço de órbita dele, digamos, para k igual a zero até n-1, a distância entre fk de x e fk de y, esses dois pedaços de órbitas, maior do que epsilon. Então, você está olhando para a distinção com a resolução epsilon aí para esses pedaços de órbita. E vamos chamar de S de n epsilon a cardinalidade maximal do conjunto n epsilon separado. Então, relembrando, a entropia topológica de F, definida como o limite, quando epsilon tende a zero, do limite sub, n tende a infinito, do logaritmo desta cardinalidade sobre n. Existem outras definições equivalentes. Por exemplo, você pode usar, no lugar de conjunto n-epsilon separado, usar conjunto n-epsilon gerador. Tá? Conjunto n-epsilon gerador, para todo x do conjunto x, existe um y desse conjunto, que a gente está querendo que seja n-epsilon gerador, tal que a distância, né, n, aqui definida, entre x e y é menor do que igual a epsilon. A distância n entre x e y é o máximo, também para k maior ou igual a zero, menor ou igual a n-1, distância entre fk de x e fk de y. Então, dá para fazer a definição substituindo, em vez de trabalhar com conjunto n-epsilon separado, você trabalhar com conjunto n-epsilon gerador. Só que no conjunto gerador você vai pegar a cardinalidade mínima. E também pode fazer definição usando cobertura. Aqui nos interessa aplicações do intervalo, então nós vamos considerar um intervalo AB, fechado, da reta, pode ser o 0,1, para facilitar. Monótona, aplicação monótona para nós será uma aplicação estritamente monótona. As nossas aplicações F do intervalo, contínuas e monótonas, quer dizer, estritamente monótonas por partes. Em cada
intervalo de uma partição finita, vai ser monótona. Vamos chamar de Cn o número de partes de monodicidade do iterado f a n. F composto com F, composto com F. Então, olha para a aplicação F, C1. F2, olha para C2, F3, olha para C3, o número de partes de monotonicidade desta Fn. Por exemplo, crescente, decrescente, duas partes de monotonicidade. Então, C2, Cn aí seria 2. Vale esta propriedade, Cm mais N menor do que igual a Cm vezes Cn. Bom, a partir dessa propriedade, você pode tomar o logaritmo dos dois lados, então você tem uma subaditividade, e a partir dessa subaditividade, você pode olhar para o log de Cn dividido por N e tomar o limite, que esse limite vai existir. Uma propriedade que já existe, que já é conhecida, né? Bom, aí a afirmação, independentemente desses autores, do Misurev e Slenk junto, um artigo, mas independente dos outros dois autores, esse resultado, que esse limite é a entropia topológica da aplicação F nessas condições, né, monótona por partes e contínua, aplicação do intervalo. Bom, isso ajuda bastante, né, no cálculo da entropia, que às vezes é difícil, né? Ajuda bastante, aí tem vários artigos, né, usando esse resultado para os seus cálculos ou estimativas de entropia. Aí a pergunta que vem é se a gente pode generalizar esse resultado para o que a gente vai ver agora de entropia polinomial. A entropia polinomial, você pode pegar a definição de entropia topológica, em vez de dividir por n, você divide por log de n. Isso dá mais sensibilidade, então, no caso, quando a entropia topológica é zero. Se a entropia topológica é positiva, a entropia polinomial vai ser infinita. O que interessa, então, quando o caso da entropia topológica é zero. Bom, por exemplo, vamos considerar a aplicação identidade no intervalo 0,1, 0,1. Né? Então, quando você itera, você vai ter sempre um intervalo de monodicidade. Tá? Considera essa aplicação aqui do intervalo, ela fixa os dois pontos, x igual a 0, x igual a 1, e né, não intersecta a reta y igual a x, né, não tem ponto fixo mais algum. Tá? Bom, para essas duas aplicações, o Cn, número de intervalos de monotonicidade, vai ser 1 para todo n. Itera continua dando sempre um intervalo de monotonicidade. Isso quer dizer que quando você olhar para a entropia topológica, e for fazer o cálculo nesse resultado, vai ficar 0, né? Log de 1 é 0. Vai ficar 0. Agora, já para a entropia polinomial, será que ela consegue distinguir? Né? Porque seria ótimo, né? Porque a complexidade da aplicação identidade e desta aplicação aqui, a gente já vê que, né, a identidade é o mais simples possível e essa já tem um pouco mais de complexidade que é a identidade. Então, a entropia topológica não distingue essas duas aplicações quanto à complexidade delas, mas a entropia polinomial vai distinguir. No caso, a entropia polinomial vai ser 0 para esta e vai ser 1 para esta aqui. Né? Nós vamos ver mais para frente o motivo. Bom, algumas propriedades. Uma propriedade que destaca bastante, que faz bastante diferença entre a entropia topológica e a polinomial, é que, para M positivo, a entropia topológica de FAM é M
vezes a entropia topológica da F. Se você tiver inversa, você pode considerar M inteiro negativo, e aí você toma modo de M. Já para a entropia polinomial, não, é a mesma entropia. Para F a M, de F a M é a mesma entropia da F. Isso pode facilitar em alguns casos ou dificultar em outros, né? Dependendo das circunstâncias. Certo? Bem, o fato é que não vai valer o mesmo resultado que a gente tem para a topológica, no caso da entropia polinomial. No caso da topológica, a gente tinha entropia topológica igual ao limite n tende a infinito log de Cn sobre n. O equivalente para polinomial seria o limite sup n tende a infinito log de Cn sobre log de n. Não vai valer essa equivalência. Na verdade, é menor do que igual 1 mais o limite sup. E, em alguns casos, você pode ter maior do que igual o limite sup. Tá? Bem, aí voltando agora nos exemplos, nesse caso aqui, é a aplicação de identidade, então, a entropia polinomial também, diretamente pela definição, você vai ver que dá zero. Nesse caso, a entropia polinomial também dá zero. Nesse caso aqui, a entropia polinomial vai dar 1. Bem, o primeiro que aqui a parte do número de intervalos de monotonicidade é 1 para todo n. Então, você tem por esse resultado que essa parte do limite sup fica limite sup de zero, né? Fica zero. Então, a entropia polinomial fica menor do que ou igual a 1. Porque só tem, para todo n, o Cn é 1. Então, a entropia polinomial fica menor ou igual a 1 por esse resultado, né? E, bom, é uma aplicação que tem um ponto errante. E aí, quando tem um ponto errante, já era um resultado conhecido, né? E no artigo a gente aperfeiçoou um pouquinho ele, tirando a sobrejetividade. Você tem um ponto errante, a entropia polinomial é maior do que igual a 1. Então, essa aplicação tem entropia polinomial igual a 1. Sai aqui por esse resultado, mas esse exemplo simples já era conhecido, que a entropia polinomial dele era 1. Né? Quer dizer, você tem dois exemplos aqui com entropia topológica 0 e entropia polinomial igual a 1. E esses dois exemplos também mostram que você não vai ter que essa desigualdade aqui pode ser atingida como 1 mais o limite sup, no caso é 1 mais 0 ali, né? E no caso da identidade, diretamente a entropia polinomial é 0, né? Então fica menor mesmo, né? Que é 0, certo? Bem, como um corolário, não assim tão direto, mas é uma consequência, se a gente tem uma aplicação contínua do intervalo, que seja monótona, estritamente monótona, não monótona por partes, né? Então a entropia polinomial é 0 ou 1. Sempre 0 ou 1, saltando aí esses dois valores. Uma questão é se vale a desigualdade inferior, né? Se vale um limite inferior. Se a entropia polinomial, para essas aplicações monótonas por partes e contínuas, se vale entropia polinomial maior do que igual ao limite sup, n tende a infinito, log de Cn sobre log de n. Se vale em geral. Bom,
Conforme, se a gente adicionar determinadas condições na dinâmica, isso vale, mas em geral está aberta a questão aberta. Mas com algumas propriedades na dinâmica que a gente adicionar, isso é verdade. Por exemplo, se o conjunto de pré-imagens do conjunto de pontos críticos da F não se acumular nesse conjunto. Olhar um pouquinho para esses resultados e a aplicação à família quadrática. No parâmetro A, FA de x é igual a x ao quadrado menos A sobre 2. A maior do que ou igual a menos 1. A aplicação FA é definida de menos BB, em que o B é 1 mais raiz quadrada de 1 mais A. A gente tem que, se o A for maior do que menos 1 e menor do que ou igual a 0, a entropia polinomial de FA é 1. Já se A for igual a menos 1, a entropia polinomial de FA é 0. Ou seja, você está tendo um salto aí no valor da entropia, né? E você está tendo também uma faixa, menos 1 aberta até 0, com a entropia polinomial, o mesmo valor, 1. E aí depois deu o salto, para A igual a menos 1, a entropia polinomial igual a 0. Uma observação, que nessa família quadrática, esses valores de A maiores do que iguais a menos 1, nos interessam valores menores que 5,6046, porque aí você tem entropia topológica 0, né? Então, entropia topológica 0, perguntar o que como seria a polinomial, entropia polinomial. Mas para valores maiores, bom, 5,6046 aqui arredondando, para valores maiores, a entropia topológica positiva, então a polinomial é infinita. Por isso que foi colocada essa observação. Pergunta. Quando você considera variando o parâmetro A da família quadrática, os valores de a entropia polinomial de FA, variando A, H-pol de A é a entropia polinomial de FA, é não decrescente? Bom, essa pergunta foi feita num artigo, né? E aí, há um mês e meio atrás, surgiu uma pré-publicação em que os autores afirmam que responderam a esta questão. Está na forma de pré-publicação ainda. Surgiu no finalzinho de 29 de julho. Um mês e meio, né? Questão 3. Os valores assumidos pela entropia polinomial, variando A, a entropia polinomial de FA, vão ser somente valores inteiros, em cada valor de A em que ela for finita? Essa questão aberta também foi colocada no artigo e nessa pré-publicação de um mês e meio atrás, né, os autores também afirmam que resolveram essa questão. E esses mesmos autores, né, eles comentam sobre esse artigo nosso, meu e do Mário, né, e refazem esta pergunta aqui. Questão 1. Eles refazem essa pergunta, falaram que ela é importante também, citando o artigo e refazem ela. Citando o nosso artigo, refazem essa pergunta. Então, essa questão está aberta, né, no caso geral. Bem, o trabalho que eu citei, que é de julho, a pré-publicação, é esta aqui, a segunda, desses 3 autores, sobre entropia polinomial, né? E o trabalho meu e com o Mário Jorge, publicado nesse ano, foi esse aqui. Né? E aí, bom, aí tem mais referências, a gente tem nesta primeira referência aqui, né? Bom, aí tem mais perguntas, né? Por exemplo, a gente pensou na família quadrática, né? Mas e para algumas outras famílias de funções, o que a gente pode, conforme a família, né, que
que a gente pode pensar também, né? Outros tipos de funções. E para terminar, esse resultado que foi enunciado aqui, envolvendo o número de intervalos de monotonicidade, tem um análogo para ele, que tem na entropia topológica, e nós fizemos também para entropia polinomial, com essa desigualdade, né? Substituindo o log do número de intervalos de monotonicidade pelo log da variação total de FAM. Na verdade, o log, no sentido que é o máximo entre zero e o logaritmo da variação. Para não pegar negativo, né? Professor Bom, José, é acho isso. que... Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agradecer, professor José Barbosa. Antes de entrar na sessão de perguntas, talvez seja bom a gente pedir favor dos participantes abrirem câmera para poderem ser registrados também. E, então, dúvidas, perguntas, por favor. Uma pergunta, você... Sim? A entropía polinomial. Oi? Me escuta? Estou escutando, sim, por favor. Não, você pode ir para o corolário? Ah, tá. Esse? Esse. Por Esse? que tem uma intuição em 5 palavras de por que funciona isso? A gente olhou as interseções dos zerados. Você tem a f do intervalo i. Aí a gente olhou f de i, f2 de i, f3 de i, as interseções, né? E mostrou que a entropia polinomial de f é igual à entropia polinomial de f restrita ao intervalo. Isso foi um dos passos que ajudou a gente a... Mas não pode crescer mais... Mas por que 0 ou 1? Não pode crescer... O limite anterior é 0 sempre? Aí a gente olha para f ou para f2, a f composta com f, e esse resultado do intervalo do conjunto y, né, que é a interseção dos iterados. E aí, olhando para isso, realmente era só 0, 1 mesmo. Não tem parciais, né? Essencialmente concentra no conjunto errante. Entendeu? Então você pega, se tiver extremidades, aí já tem, como ele é monótono, né? Então você vai ter intervalos e pontos fixos, essencialmente coisas, bom, você pode pensar em FM, coisas se tiver ponto errante, a entropia é maior ou igual que 1, não é isso? Então, o que você tem que mostrar é que ela é menor do que 1. Isso você faz concentrando a entropia no conjunto invariante, que seria a interseção de FI N vezes. Você vai intersectando, pega um subconjunto invariante aí, coisa de sobrejetividade, e no fundo você vai obter pequenos intervalos onde você tem um ponto atrator e um repulsor apenas. Ou seja, você consegue, com esse processo de você dizer, olha, a entropia se calcula pela entropia restrita ao intervalo invariante para frente,
Então, você fica com, essencialmente, como é monótono, né? E essencialmente em cima de um intervalo com a repulsor e atrator. E aí a entropia tem que ser igual. Essencialmente. Zero. Tá certo. Então, mas o fato o lema essencial é isso. Você mostra que você pega a entropia e pega o intervalo e vai intersectando, né? Ele obtém um conjunto invariante e nesse conjunto você vai obter essencialmente uma dinâmica Morses-meio bastante trivial. É isso. Uhum. Entendi. Ok, muito obrigada. Mais dúvidas ou perguntas? Ok, eu vou perguntar, eu não lembro se perguntei anteriormente, mas, por favor, professor Jorge. Maria Jorge, desculpa. Não, eu acho que uma coisa interessante é quando ela for unimodal, não é isso? Na realidade, essa família unimodal é muito interessante. Então, quando ela for unimodal, dá para fazer a desigualdade, não é isso? Igualdade, não é isso, José? Oi, no caso, desigualdade com desse resultado aqui. Né, aqui, né? Menor do que igual e outro maior do que igual com limite sub. Né? As duas tem uma desigualdade inferior, né? Aí tem caso particular que a gente consegue na unimodal. Mas assim, no geral, ficou aberto, né? Mas quando é unimodal, tem uma desigualdade. Aqui a gente tem um limite superior, né? E aí tem um limite inferior com limite sup, sem um. Né? A gente teria duas cotas, uma inferior e uma superior. Ok. Mais perguntas ou dúvidas? Ok. Eu tenho uma pequena dúvida também. Queria saber se existe versão de medida para a topologia polinomial? Ou algum tipo de princípio variacional, por exemplo? Sobre o princípio variacional, não vale algum tipo dele. Para a entropia polinomial, infelizmente, não vale. Comparando isso com a mesma definição de entropia Kolmogorov-Sinaí. É isso? A entropia medida? Exato. Isso, então, você teria, procura um análogo ao princípio variacional, né? E aí, na verdade, porque aqui entropia topológica, na verdade, a definição foi mudada. Então, muda a definição de topologia de entropia medida também, em alguma maneira que talvez meio que está adaptado com essa entropia polinomial. E aí encontrar algum tipo de princípio variacional entre elas. O problema... não conseguiu. Já assim, já conseguiu contra-exemplos, né, para essa procura já. Não, mas você poderia definir tudo analogamente, porém... como é? Você nem tem Kolmogorov-Sinaí. Então, se você não tem Kolmogorov-Sinaí, você... Desculpa, não tem? Teorema Kolmogorov-Sinaí, que te diz que se você tem uma partição, uma família de partições que são cada vez mais pequenas, você calcula a entropia utilizando limites e as entropias. Para essas partições, para essa família de partições que você tem. Então, isso simplifica muito o cálculo de entropia métrica. Mas... Certo.
Se você não tem isso, então, para calcular a entropia métrica polinomial, com a definição estándar, você teria que considerar todas as partições possíveis. E isso já não faz sentido. Ou seja, você pode definir assim, mas é incalculável. Certo. Os argumentos de Kolmogorov Cine são muito exponenciais, como para funcionar no contexto de polinomial. E sem isso já cai tudo. Ok, obrigada. Já passamos do tempo. Se me permitirem, vamos começar a próxima palestra, que será da professora Karina. Peço um favor, se a professora Karina está aqui, compartilhar a tela conosco. Obrigado. Oi, boa tarde. Boa tarde. Está dando para ver? Sim. Então, posso começar? Podemos, sim. Ok, esqueci de agradecer ao professor José. Muito obrigada mais uma vez. Então, a próxima palestra vai ser a professora Karina Marim, da Universidade Federal Minas Gerais. Título de palestra será Continuidade dos Exponentes de Lyapunov Centrais. Muito obrigada. Karina, você terá 20 minutos para a palestra, 10 minutos para perguntas, e peço desculpa, mas chegando aos 20 minutos, vou avisá-la. Tudo bem. Por favor. Muito obrigada. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para falar na sessão, em particular para o Alexandre, que ficou respondendo todos os meus e-mails. Eu vou falar sobre continuidade dos exponentes de Lyapunov. A palestra vai ser bem ampla, eu não vou entrar em detalhes nem em formalidades. Meu objetivo é transmitir as ideias que fazem parte da minha pesquisa e colaborações com outros professores aqui da UFMG. No setting que eu vou trabalhar, eu vou estar sempre pensando que M é uma variedade compacta, eu vou fixar a dimensão de M igual a N, e vou considerar difeomorfismos que estão indo da variedade nela mesma. A topologia vai ser pelo menos C1, e o objetivo, é claro, é conseguir descrever a dinâmica para esse difeomorfismo. Uma condição que apareceu nas palestras hoje de manhã é a condição de hiperbolicidade, que é uma condição que tem sido muito estudada, é uma condição que permite descrever muito bem a dinâmica, mas é também uma condição muito restritiva, né? Não tem muitos dífios que verifiquem ela. Então, o objetivo é encontrar condições mais fracas, mas que ainda tenham boas propriedades que permitam descrever a dinâmica. Então, nesse sentido, aparece a noção de medida hiperbólica. Eu vou focar num caso mais simples, que é quando a medida é simplesmente o volume da variedade. Então, o volume está associado à variedade, eu fixo a variedade, considero o volume nessa variedade, e os dífios que eu vou considerar são sempre dífios que preservam minha forma de volume. E o que podemos definir nesse caso, o que aparece nesse caso, é eu vou ter esses números aqui, que são o que eu chamei exponentes de Lyapunov no título da palestra. E ele está numa descrição do comportamento assintótico do diferencial. Então, isso aqui é a definição formal, sabemos que eles existem para mim quase todo ponto, e o que eu estou tendo é uma descrição do comportamento assintótico. E por que isso é importante? Isso é importante porque eu consigo muitos resultados que permitem descrever a dinâmica, no caso em que eu consigo achar um conjunto de medida positiva onde todos eles são não nulos. Então, isso aqui é a condição que eu estou chamando estrela. Eu estou pedindo que exista um subconjunto de medida positiva onde todos esses exponentes são não nulos. Isso aqui, utilizando diferentes ferramentas, teoria de Pessin e muitos resultados nessa direção, permitem obter propriedades sobre a dinâmica. Então, se eu consigo
provar que eu tenho exponentes não nulos, eu consigo uma boa descrição. Um exemplo disso ali é quando eu tenho minha medida hiperbólica, isso significa que os exponentes são não nulos em um conjunto de medida total. Nesse caso, um resultado clássico de Katok, o que dá é existência de ferraduras. Então, de certa forma, eu começo com uma condição mais fraca, que é uma condição sobre o comportamento sintótico do diferencial, e eu consigo recuperar, por exemplo, a existência de pontos periódicos, intersecções homoclínicas. Então, tenho uma descrição muito boa da minha dinâmica. Então, é claro que surge dali, naturalmente, a pergunta de que tão frequentes são essas condições. Será que eu consigo sempre perturbar-me de ofimorfismo? Isso, a medida aqui, denota que eu estou sempre considerando aqueles dífios que preservam o volume. Então, será que eu posso sempre perturbar? Será que existe um residual aqui, onde eu tenho aquela condição satisfeita, onde eu consigo exponentes não nulos em um conjunto de tamanho grande em relação à medida? Isso aqui é conhecido como a conjectura de coexistência de Pessin. E a segunda pergunta é em relação a que tão estáveis são aquelas condições. Então, se eu tenho exponentes não nulos, será que quando eu perturbo meu dífio eu continuo tendo exponentes não nulos? Isso seria muito bom porque vimos que exponentes não nulos dão uma boa descrição da dinâmica, então eu teria robustamente uma boa descrição da dinâmica. Então, as duas perguntas estão enunciadas em geral para a topologia CR, mas como eu estou perturbando, eu estou falando de continuidade, é claro que as respostas vão depender da topologia que eu considere. Então, tem uma clara diferenciação aqui entre a topologia C1 e a topologia CR. Então, essas duas perguntas estão essencialmente respondidas e têm sido muito estudadas no caso da topologia C1. A topologia C1 é uma topologia na qual temos muitos resultados de perturbações, é uma topologia na qual é mais simples realizar perturbações. Então, coloquei aqui algumas das referências mais importantes, é claro que não são todas as que existem, mas ressaltando os resultados de Magnier-Bock e de Avila-Caviezel-Wilkinson, conseguimos responder essas duas perguntas aqui na topologia C1. Então, o que fica em aberto é o que acontece na topologia CR. Como mencionei antes, esses argumentos aqui, esses argumentos na topologia C1, não podem ser estendidos na topologia CR. As dífios que estão em C1 perto e dífios que estão em CR perto são mundos muito diferentes. Então, para responder a pergunta numa topologia com maior regularidade, precisamos de novas ferramentas. E é claro que essas perguntas aqui são perguntas muito difíceis de responder nessa generalidade que eu escrevi aqui. Então, o que podemos fazer é não restringir a um caso mais simples, ainda pensando nessas perguntas aqui, mas agora colocando mais condições nos dífios, por exemplo, para tentar dar uma resposta parcial a essas perguntas. Então, o mundo clássico para pensar nessas coisas é um mundo parcialmente hiperbólico. Então, o que se entende por parcialmente hiperbólico? Lembrem que eu estou na variedade compacta, F é um dífio. Então, o que eu estou pedindo é que o fibrado tangente da variedade possa ser descomposto em 3 subfibrados. Todos esses aqui são invariantes pelo diferencial e tem essas propriedades aqui. Esse primeiro que eu denotei esse, quando eu aplico o diferencial, eu estou vendo uma contração. E esse último aqui, quando eu aplico o diferencial, eu estou vendo uma expansão. Então, lembrem que os exponentes de Lyapunov dão informação sobre o comportamento assintótico. Então, se eu tenho contração, é claro que eu vou estar vendo um comportamento assintótico não nulo. E o mesmo acontece quando eu tenho expansão. Então, quando eu estou nesse mundo parcialmente hiperbólico, eu só preciso me preocupar pelo que acontece nesse fibrado aqui. Sobre esse fibrado aqui, eu não tenho nenhuma informação. O único que eu sei
é que ele fica dominado pelos outros dois. Então, por exemplo, eu posso estar vendo contração aqui, mas ela vai ser menor que a contração no estável. Eu posso estar vendo expansão aqui, mas vai ser menor que a que acontece no inestável. Eu posso não estar fazendo nada. Eu posso não ter nem contração nem expansão. Então, esse aqui é o fibrado pelo qual eu preciso me preocupar se eu quero achar um conjunto onde os exponentes eliáponos são não nulos. E aqui é onde aparece aquela palavra no título que era exponentes eliáponos centrais. Então, esses exponentes eliáponos centrais, os associados a esse fibrado aqui, podem ser nulos. Tá? Em princípio, eu sei que os exponentes eliáponos associados a esses aqui são não nulos, esses aqui são não nulos, então eu preciso me preocupar com os exponentes eliáponos centrais. Eu estou denotando dessa forma aqui, com esse C aqui, para representar que estão associados a esse fibrado. Então, eu posso reformular as perguntas iniciais que eu mencionei, agora no contexto de parcialmente hiperbólico. Então, eu vou querer saber agora se é possível achar um residual, se é possível perturbar meu dimorfismo dentro dos parcialmente hiperbólicos. Essa condição que eu defini de hiperbolicidade parcial é uma condição aberta. Então, faz sentido me restringir nesse conjunto e tentar perturbar dentro daquele conjunto para ver se eu consigo garantir que os exponentes eliáponos são não nulos. E a segunda pergunta continua a mesma, só que agora eu estou variando os dífios dentro dos parcialmente hiperbólicos. Vamos supor que eu tenho exponente não nulo. Será que quando eu perturbo, eu fico ainda com exponente não nulo? Então, mais uma vez, a pergunta continua sendo muito geral. Precisamos restringir mais um pouco as condições para conseguir provar algum resultado. Que quero mencionar são resultados que restringem ao caso em que a dimensão central é igual a 2. Tá? Então, voltando aqui, eu estou no mundo parcialmente hiperbólico. Esse fibrado central aqui pode ter qualquer dimensão em princípio. É claro que o mais simples seria pensar que ele tem dimensão central igual a 1. Nesse caso, a continuidade é imediata, dá para provar que nesse caso o exponente central varia continuamente. O que fica então é essa primeira pergunta: se eu posso perturbar para achar exponente não nulo, sempre pensando que eu estou na topologia C2 ou mais, né? Aí a pergunta nessa dimensão central igual a 1, essa primeira pergunta ainda está em aberto, nessa total generalidade. Mas o que acontece em dimensão central 2 é que temos novas ferramentas que não é possível utilizar para a dimensão central igual a 1, que é o que é chamado princípio da invariância. Então, esse princípio da invariância é um resultado que foi estabelecido pelo Le-Drapier, né? Foi provado inicialmente uma versão para produto aleatório de matrizes pelo Furstenberg, e o Le-Drapier desenvolveu um princípio geral que estendia o resultado do Furstenberg, e combinado com um tipo de argumento de Hopf para parcialmente hiperbólico, que foi desenvolvido como parte do trabalho do Ávila Santamaria Viana, podemos aplicar o princípio de invariância nesse caso de dimensão central 2. Esse princípio de invariância não dá informação no caso de dimensão central igual a 1, e por isso o caso mais simples para começar a trabalhar é o caso de dimensão central 2. Aí, antes de tentar dar uma ideia sobre o que acontece aqui com o princípio de invariância, gostaria de mencionar essas respostas parciais para a dimensão central igual a 2. Eu tentei fazer um resumo aqui de vários trabalhos que começaram na minha tese, que são colaboração com Xiao Liang e Chagan Yang, e trabalhos em andamento com Pablo Carrasco e Javier Correa, que são meus colegas na UFMG. Então, ainda nesse contexto de parcialmente hiperbólico,
preservando volumen, topologia pelo menos 2, e dimensão central igual a 2, né? Aquele caso que eu mencionei que ia fixar. Então, conseguimos um subconjunto aberto, dois parcialmente hiperbólicos, não são todos, precisamos algumas condições a mais, mas que são condições abertas. E então, qualquer dífio que verifique essa condição pinching, que eu não vou definir, mas que são condições naturais que aparecem essencialmente porque em parcialmente hiperbólico não conseguimos garantir que existem pontos periódicos. Tá? Existem dífios parcialmente hiperbólicos sem pontos periódicos. Então, essa condição aparece devido a essa dificuldade técnica de não conseguir garantir a existência de pontos periódicos. Mas tem várias condições aqui, né? A óbvia é pedir a existência de pontos periódicos, mas temos trabalhado no último tempo para relaxar aquela hipótese e conseguir atingir uma maior quantidade de dífios F. E o que conseguimos é que sempre podemos perturbar o dífio na topologia CR, aquela topologia mais difícil que eu falei antes, de forma que esse dífio G, o novo dífio G, agora verifica as duas condições nas minhas perguntas. Os exponentes de Lyapunov variam continuamente nesse caso, e eu não consigo provar que eles são não nulos, mas eu consigo provar que eles são diferentes. Então, pelo menos um deles tem que ser não nulo. Então, estou restringindo o problema a um caso anterior. Então, como eu falei antes, tem vários pontos delicados aqui, principalmente o fato da topologia. E a dimensão central igual a 2 está aparecendo pela ferramenta que eu mencionei antes, que é o chamado princípio de invariância. Então, só para tentar dar uma ideia filosófica disso aqui, o que está acontecendo é o seguinte: eu estou com meu dífio, meu mapa F aqui embaixo da variedade, na variedade, e eu tenho o fibrado central. Lembrem que como eu estou no parcialmente hiperbólico, o que eu estou interessada é em condições para garantir que os exponentes de Lyapunov centrais verificam certas propriedades. E eu tenho, claro, do central no central definido o mapa diferencial. Então, o que o princípio de invariância permite fazer é transformar essas perguntas que estão aqui embaixo, são perguntas do dífio. Eu quero perturbar o dífio e provar que os exponentes variam continuamente. Eu consigo transformar essa pergunta em uma pergunta de medidas no nível superior. Então, eu vou traduzir meu problema a estudar medidas que são invariantes por esse diferencial restricto central e que projetam na medida original. Então, qualquer condição que eu precise verificar, eu consigo traduzir em medidas. E o estudo do princípio de invariância, então, fica relacionado com o estudo dessas medidas aqui, invariantes por esse mapa. Agora, esse mapa aqui é o que é chamado de cociclo linear. É um caso particular do chamado cociclo linear. Então, um caso geral de cociclo linear, o que se entende por cociclo linear, é essa definição aqui. A diferença entre as duas coisas é que agora E é um fibrado qualquer sobre a minha variedade. Ele não tem uma relação dinâmica como a que tinha antes, quando via a definição de parcialmente hiperbólico, e o F não tem por que ser o diferencial da função embaixo, né? O F é qualquer mapa que está indo do fibrado ao não fibrado. E uma estratégia que pode ser utilizada aqui é estudar esse setting, estudar o contexto de cociclo linear, pensando a base fixa. Então, observem que nesse caso aqui, no caso original de dífios, eu perturbo a base e automaticamente eu vou perturbar o diferencial. Então, os dois níveis, inferior e superior, precisam ser perturbados simultaneamente.
Então, o que eu posso fazer é fixar a base, perturbar esses cociclos aqui e tentar obter resultados nesse contexto. Esse aqui é um contexto mais simples, porque eu não preciso estar coordenando as duas coisas simultaneamente. E uno pode esperar que se eu consigo resultados nesse contexto aqui, isso vai dar ferramentas, ideias que eu posso estender ao caso mais difícil. Então, em muitos desses resultados, essas perguntas sobre exponente não nulo ou sobre continuidade, o que tem acontecido é que são primeiro desenvolvidos resultados neste contexto aqui de cociclo linear e depois passados ao caso do diferencial. Então, Karina, já chegamos a 20 minutos, tá? Tá, é só um minuto para concluir. Então, o que eu gostaria de falar aqui é em relação à continuidade dos exponentes. Nesse caso de cociclos, a continuidade dos exponentes tem sido muito estudada. Temos muitos resultados sobre condições suficientes para a continuidade dos exponentes. Então, os últimos resultados que eu tenho me focado é para achar condições necessárias para a continuidade. Sempre no caso cociclo, tendo em mente o caso dífio, imaginando que esses resultados aqui de cociclos vão permitir dar respostas ao que ainda não sabemos para o caso de dífios. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Karina. Vamos agradecer a professora Karina primeiro. Então, dúvidas ou perguntas, por favor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Professora, uma dúvida que eu fiquei aqui agora é quando a gente faz essa variação no cociclo F, isso tem alguma relação, assim, porque o nosso problema original seria a variação do dífio F minúsculo, né? Isso. A gente tá traduzindo isso para o fibrado tangente, no central. A gente está tomando a restrição do diferencial, está usando o princípio variacional para levar isso no cociclo F, mas como que a gente faz para voltar quando a gente faz essa variação do cociclo F? Isso é um problema, né? Em princípio, a gente estuda ciclo linear pensando em entender primeiro o problema mais simples, mas a tradução, a volta, nunca é trivial, né? Sempre tem um trabalho que você precisa fazer, tem resultados que ainda de fato não sabemos. Sabemos que existem nesse contexto de cociclos, mas ainda não fica claro qual é a tradução de volta ao caso de diferencial. Esse é um problema difícil em si mesmo. Tá. Teria que fazer uma perturbação, não sei, né? Porque não é todo o cociclo perto do F que vai ser mandado num diferencial que está próximo da F. Isso, o que você precisa provar é essencialmente isso, né? Que as condições que você tem aqui para perturbar podem ser realizadas perturbando a base e achando um que é dífio de alguém na base. Né? Ótimo, obrigado. Né? Ok, obrigada. Mais dúvidas ou perguntas, por favor? Talvez eu faça uma pergunta simples também, vou aproveitar. Karina, você falou que vai restringir as condições para poder obter algum resultado. E aí depois falou que então vai entrar no mundo de parcialmente hiperbólico. Essa dúvida sempre eu tenho. Por que escolher parcialmente hiperbólico, por exemplo, não outros ambientes? Isso é por causa de dominação que acontece lá? Em princípio, eu acho que é o caso mais simples, né? No caso nosso, você sabe que todos os exponentes vão ser não nulos, você não tem nada para provar. Aí você pode pensar que é o próximo passo mais simples, né? Eu vou pedir que... Em comparação com não uniformemente hiperbólico, então, tá certo. Eu estou relaxando as hipóteses, mas ainda assim tenho muito controle. Tenho dois que eu sei que são não negativos e preciso me preocupar só no central.
Tá certo. É. Então, se não há mais perguntas, vamos agradecer mais uma vez, professora Karina. Ok. Nosso próximo palestrante, professor Oscar R. Cespedes Lipri. Desculpa, acho que não consegui ler essa palavra anterior. É nosso colega da UFV. Então, o professor Oscar vai falar para nós sobre sistemas gradientes de funções harmônicas. Oscar, você vai ter 20 mais 10 minutos, 20 minutos para a palestra, 10 minutos para perguntas. E chegando aos 20 minutos, eu provavelmente vou interromper para avisá-lo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, na palestra de hoje, vou falar um pouco sobre sistemas gradientes de funções harmônicas. Este aqui é um trabalho em conjunto com o professor Jaume, da Universidade Autônoma de Barcelona, e os resultados que a gente conseguiu ter foram publicados num artigo na Journal Differential Equation no 2020, tá? Então, para dar início a esta palestra, vamos falar um pouquinho sobre polinômios harmônicos, tá? Então, vamos considerar P em G2 o conjunto de polinômios harmônicos de grau n nas variáveis x e x. Então, vamos lembrar rapidamente o que implica ser um polinômio harmônico. Então, se a gente afirma, observação, se consideramos um polinômio P nesse conjunto, basicamente estamos afirmando que o grau do polinômio vai ser n. Segunda coisa que estamos afirmando é que o Laplaciano associado com P vai ser identicamente zero. Que implica o Laplaciano no polinômio P ser identicamente zero? Que a derivada de ordem 2 em relação a x quadrado a x, mais a derivada de ordem 2 de P em relação a y, vai ser identicamente zero. Claro? Então, é importante afirmar que temos um polinômio harmônico, basicamente, consiste em afirmar que o Laplaciano associado a esse polinômio vai ser identicamente zero. Então, fixamos um polinômio P arbitrário, de grau n, e associamos um sistema de equações diferenciais da seguinte forma. Vamos considerar que x ponto vai coincidir com a derivada de P em relação a x, e y ponto coincidir com a derivada parcial de P em relação a x. Claro? Neste contexto em particular, lembremos que o ponto representa simplesmente a derivada em relação a t. Este tipo de sistemas, na literatura, são conhecidos como sistemas gradientes. Sistemas de equações diferenciais do tipo gradiente. Então, basicamente, nosso objeto de estudo nesse trabalho é sistemas gradientes, sistemas de equações diferenciais do tipo gradiente, associados com polinômios harmônicos. Então, dado um sistema assim, temos o seguinte problema, o seguinte objetivo. Então, a gente queria estudar os aspectos locais e globais do retrato de fase associado com um polinômio harmônico de duas variáveis. A gente queria tentar estabelecer algumas informações, tanto locais como globais, da estrutura geométrica do retrato de fase associado com esse sistema. Então, para abordar esse problema, o que a gente fez foi seguir o seguinte roteiro, tá? Então, no primeiro passo, a gente estudou a existência e a configuração de pontos singulares. Em seguida, a gente analisou o que acontece com o sistema no infinito. Nesse caso, para fazer essa análise, a gente usou a compactificação de Poincaré.
Em seguida, a gente estudou a configuração dos pontos singulares que aparecem no infinito. E, finalmente, estudamos o retrato de fase de sistemas gradientes para polínômios harmônicos, quadráticos, cúbicos e quárticos. Foi basicamente esse roteiro que a gente usou para abordar esse problema, tá? Então, vou comentar um pouco o que a gente conseguiu ter em relação a pontos singulares. Então, antes de apresentar formalmente o resultado, vamos lembrar rapidamente que vai ser um ponto singular neste contexto. Então, afirmamos que um ponto x0, y0, que pertence a G2, é um ponto singular do sistema x ponto que coincide com a derivada parcial de P em relação a x, e y ponto que coincide com a derivada parcial de P em relação a y, se no momento de avaliar esse ponto nessas funções em particular, temos que isso vai nos dar o vetor nulo. Se as derivadas parciais avaliadas nesse ponto em particular, vai coincidir com o vetor nulo. Ok? Então, o que a gente conseguiu ter de forma geral? A gente conseguiu formalmente ter o seguinte resultado. Se temos P, um polinômio harmônico de grau n, então a gente vai ter que as seguintes afirmações vão ser verdadeiras. Primeiro, o número de pontos singulares do sistema gradiente associado com um polinômio harmônico vai estar entre 1 e n-1. Ok? E o seguinte é que a gente conseguiu estabelecer que a soma dos índices topológicos desses pontos singulares vai ser exatamente 1 menos n, tá? Então, vou dar uma breve ideia do que a gente usou para provar esse teorema. Então, basicamente, o que a gente fez foi consideramos um polinômio arbitrário harmônico e a esse polinômio associamos um novo polinômio complexo, que a gente denotou por R, P, Z, Z conjugado, que vai ser basicamente a derivada parcial de P em relação a x, menos a unidade imaginária vezes a derivada parcial de P em relação a x. Tá? Dado um polinômio harmônico, associamos esse polinômio complexo. O que conseguimos estabelecer? Conseguimos estabelecer que o número de singularidades do sistema gradiente vai ser exatamente o mesmo número de zeros desse polinômio. Então, observemos. Basicamente, associamos as singularidades com zeros de um polinômio específico. Segunda afirmação, conseguimos estabelecer que a derivada parcial desse polinômio complexo em relação ao conjugado vai ser identicamente zero. E, por último, conseguimos estabelecer que f tem de C conjugado é um polinômio de grau n-1 em Z. Dessas três afirmações, a gente conseguiu concluir o primeiro item do teorema. Então, basicamente, a gente conseguiu provar que a quantidade de pontos singulares do sistema gradiente vai estar entre 1 e n-1, tá? Usando esse mesmo polinômio, a gente conseguiu ter o resultado para o índice topológico. Ok? Então, por exemplo, se consideramos que n coincide com 2, que podemos afirmar? Se n coincide com 2, o sistema gradiente, esse polinômio harmônico, vai ter um único ponto singular,
e esse ponto singular vai ser do tipo C. Se ele coincide com 3, então a gente tem duas possibilidades. Se o sistema tem dois pontos singulares do tipo Cela, ou que o sistema tem um ponto singular com 6 sectores hiperbólicos. Ok? E de forma geral, para qualquer N, a gente consegue estimar a quantidade de pontos singulares e mais ainda, a gente consegue afirmar qual vai ser o comportamento qualitativo do sistema em torno desses pontos. Pronto. O seguinte passo que a gente seguiu para abordar o problema no estudo foi considerar o que acontece no infinito. O que acontece com o sistema gradiente no infinito. Então, para estudar o que acontece com o sistema no infinito, usamos a compactificação de Poincare. Então, na compactificação de Poincare, o que a gente basicamente faz é usar uma projeção estereográfica central. Então, a gente identifica o plano com o casquete superior da esfera. Quando a gente faz essa identificação, o que acontece? O infinito de R2 pode ser identificado com o bordo da esfera. Então, basicamente, conseguimos identificar o infinito de R2 com uma curva difeomorfa a S1. Tá? Estamos compactificando o infinito. Então, eu fiz aqui um exemplo, mais ou menos do que acontece. Então, vamos imaginar que este vai ser o retrato de fase de um sistema de equações diferenciais. Usamos a projeção estereográfica. Então, isso vai induzir um sistema de equações diferenciais no casquete superior da esfera. Para que fique mais fácil de visualizar, eu vou fazer a projeção no plano x-y, tá? Então, o que acontece basicamente vai ser esta transição. Passamos deste retrato de fase a este retrato de fase. Claro, então, basicamente, passamos de um retrato de fase definido em todo o plano a um retrato de fase definido no círculo de raio 1. Ok? O que pode acontecer? O que pode acontecer é que quando a gente compactifica o infinito sobre o S1, podem aparecer novas singularidades. Podem aparecer novos pontos que se comportam como singularidades. Esses pontos são conhecidos na literatura como pontos infinitos. Então, no seguinte resultado, o que a gente fez foi simplesmente caracterizar esses pontos que aparecem no infinito quando a gente aplica a compactificação de Poincare para sistemas gradientes e polinômios harmônicos. Então, a gente conseguiu, formalmente, o que conseguimos estabelecer? Conseguimos estabelecer que temos um polinômio P de ordem N, harmônico. Então, o sistema vai ter exatamente 2n pontos singulares no infinito. Mais ainda, esses pontos singulares vão se comportar como nós hiperbólicos. Claro? Então, por exemplo, se n coincide com 2, vamos pensar que a gente fez a compactificação, então a gente ficou com um círculo, né? Então, se n coincide com 2 pelo teorema anterior, podemos afirmar que o sistema apresenta 4 pontos singulares no infinito. 1, 2, 3, 4. Esses pontos singulares vão ser nós hiperbólicos. Então, basicamente, localizamos as setas de forma conveniente. De forma conveniente, basicamente, estamos identificando o tipo e colocando as informações nesse S1, tá? Não. Isso acontece quando n vai ser 2, basicamente quando temos que n vai ser um polinômio quadrático. O que acontece quando n vai ser um polinômio cúbico? Então, pelo teorema anterior,
Deixa eu copiar aqui. Então, a gente pode afirmar que, no caso cúbico, não vamos ter 4, sino 6 pontos singulares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ainda, conseguimos caracterizar a dinâmica em torno de cada um desses pontos singulares. Ok? Então, já que a gente estudou os pontos singulares no finito e os pontos singulares no infinito, a gente gostaria de esboçar os retratos de fase. A gente gostaria de ter duas informações do retrato de fase. Então, usando o fato que estamos estudando sistemas gradientes, então a gente consiga esboçar o retrato de fase para alguns n's particulares. Por exemplo, a gente considerou 2, 3 ou 4. Então, para esses n's particulares, a gente conseguiu o seguinte teorema. Por exemplo, quando n coincide com 2, que vai ser o caso em que temos um polinômio harmônico quadrático, a gente consegue afirmar que o retrato de fase vai ser exatamente desta forma, tá? Para qualquer polinômio quadrático. Importante, como estamos considerando que o sistema vai ser um sistema harmônico, vai ser um sistema gradiente de polinômios harmônicos, isso implica que o sistema não tem centros, e além disso, aquele sistema particular vai ser um sistema hamiltoniano. Então, isso implica automaticamente que o sistema não pode ter sectores parabólicos. Tá? Esse tipo de configurações não podem acontecer. Quando n coincide com 3. Quando n coincide com 3, que vai ser o caso de um sistema tipo gradiente, ou seja, com um polinômio cúbico, a gente tem que qualquer retrato de fase vai ter alguma dessas caras. Basicamente, estamos considerando as informações que a gente obteve para pontos singulares finitos, para pontos singulares infinitos, e estamos usando o fato que esse sistema não possui órbitas periódicas nem sectores parabólicos, tá? Então, neste caso, temos uma única singularidade com 6 sectores hiperbólicos. No seguinte caso, temos que o sistema apresenta duas singularidades finitas, cada uma com 4 sectores hiperbólicos, mas aqui temos a presença de uma conexão heteroclínica, tá? Que vai ser basicamente uma separatriz que conecta duas setas. E no último caso, temos 2 pontos singulares do tipo célula, cada um com 4 sectores hiperbólicos. Entretanto, neste caso em particular, não temos conexões heteroclínicas. Tá? O que aconteceu quando n coincidia com 4? O caso em que consideramos o sistema gradiente, o polinômio quádrico, a gente tem que o retrato de fase pode ter 9 possibilidades. Então, aqui, basicamente, a gente coloca as informações que a gente obteve. Se n coincide com 4, quantos pontos singulares podemos ter? Podemos ter 1, 2 ou 3. Acrescentamos a esses pontos singulares o fato que a suma dos índices tem que ser, neste caso, 1 menos n, que vai ser menos 3. Lembramos o fato que o sistema não tem órbitas periódicas nem sectores parabólicos, e lembramos o fato que no infinito vamos ter exatamente 6 pontos singulares infinitos. Então, usando a mesma ideia, daria para caracterizar os retratos de fase para sistemas, o retrato de fase de sistemas gradientes para polinômios de ordem 5, 6, 7, 8, e assim de forma geral, tá?
Então, pessoal, eu queria falar sobre isso. Muito obrigado pela atenção, tá? Muito obrigada, professor Oscar. Vamos agradecer, professor Oscar. Dúvidas ou perguntas, por favor? Eu tenho uma pergunta, não, uma parte que não entendi. Você poderia voltar ao ponto 3, onde você tem el C igual 3? Qual? El 3, el que você tem 3. No, puede ser. No, para el otro lado. Pues, step 3, I guess. No, lá embaixo. Para n igual a 3. Digamos, eso, puede voltar. Uno más, uno menos, uno para cima. Ese es n igual 4. Tá. O anterior. Disculpa, o anterior. O n igual 3. Esse aqui. Isso. Você não tem um poço aí? Eu não entendo, não sei. Não, este aqui é um ponto singular com 6 sectores hiperbólicos. Tá? No, el C. Punto que esse... você tem. Isso. Você não tem um poço? Talvez tenha uma seta errada aqui. Não, mas de fato os sectores têm que ser hiperbólicos, tá? Tá, tudo bem. Isso. Obrigado. Mais perguntas ou dúvidas? Gustavo Franco, por favor. Oi. Olá. Existe a possibilidade de fazer alguma perturbação nesses sistemas para ver se essa dinâmica é preservada? Não, de fato existe, né? Só que o fato de você perturbar vai destruir a estrutura que a gente queria classificar, né? Mas, de fato, dá para perturbar para tentar destruir esse tipo de conexões, como sempre, né? Mas só que isso não... Tipo assim, a gente não fez esse tipo de trabalho porque a gente queria manter a estrutura. Ou talvez a gente pode perturbar nesse mundo, mas não acrescentaria muita coisa, pelo menos se a gente tenta manter a perturbação no mesmo grau. Certo? Certo, entendi. Obrigado. Ok, mais perguntas ou dúvidas? Acho que essa palestra foi a última palestra de hoje, então agradeço a participação de todos, participantes, palestrantes e professor Alexandre em especial, que nos reuniu e deu essa oportunidade como parte de comissão organizadora. Então, uma boa tarde para todos.